Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos fazer, dando sequência, uma introdução ao estudo do corpo humano. E aí nós temos aqui os objetivos geral, o objetivo geral da aula, que é aquele conhecimento básico, né, da estrutura e funcionamento. E os específicos, aonde a gente quer ver as organizações, quer saber, conhecer os níveis de organização do ser humano. Aqui a gente parte do micro, do átomo, para o macro, que é o organismo, que é o todo. E aí a gente deve saber entender, identificar as partes. Bom, vocês depois podem ler com calma a introdução e vamos direto ao assunto para a gente não perder tempo. Então, aqui nós entramos na seara da biologia propriamente. E a biologia, o significado da palavra é muito bom a gente entender a etimologia da palavra, que é o significado, a formação, e toda a biologia, ela é formada por palavras, por radicais, prefixos e sufixos que vêm do grego, do latim, geralmente do grego. Então, aqui, bios, esse prefixo bios é vida. Logos, o sufixo logos é o estudo. Então, é o estudo, né, de tudo que se refere à vida. A anatomia, e nós não podemos estudar nada que não se que tenha que separar a anatomia da fisiologia, tem que ser junto. Porque no momento em que eu estudar a anatomia de um órgão, por exemplo, que nós temos aqui um esquema, que nós já vamos falar dele, por exemplo, aqui nós temos o estômago, aqui nós temos o fígado, como é que eu vou falar em fígado e não vou falar da sua anatomia, localização, e não vou falar da fisiologia, né? Então, precisamos dos dois juntos. E aí nós temos uma organização, uma estrutura, que é importante nós entendermos, que ela parte, como, né, foi falado ali no início, ela parte do micro para o macro. Então, nós começamos com partículas subatômicas, que são os prótons, os elétrons, os nêutrons, ou seja, os átomos, que vão, ao se reunir, formar moléculas. Então, temos os átomos. Oi? Eu e mais alguns alunos estamos vendo só a primeira tela. Você está ainda na primeira tela? Lá. Então, aqui nós partimos dos átomos, que juntando-se, eles vão formar moléculas. Vocês têm ali os tipos de moléculas, que ao se juntar vão formar uma célula, vão formar tecidos. Então, a união de tecidos irá formar órgãos, né? A união desses, um conjunto de órgãos, como o cérebro, estômago, intestino, enfim, vão formar os diferentes sistemas. Então, aí nós vamos ter aqui o sistema digestório, por exemplo, né? E aí, a união de todos esses sistemas, nós teremos o organismo. Tá, vamos ver, então, como é que eu passo agora, já que não está no... Mudou? Tudo certo? Sistemas do corpo humano. Isso. Então, aqui nós temos uma visão geral de todos os sistemas, ou pelo menos dos principais que nós vamos abordar. Talvez não nessa ordem, mas é isso que nós vamos ver. Então, sistema cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso. E aqui está interessante, porque eles mostram essas imagens, exatamente os órgãos que fazem parte desses sistemas, né? Então, vamos adiante. E aqui é importante nós falarmos em homeostasia, porque o corpo, o organismo, ele só funciona em equilíbrio, em perfeita saúde, quando ele está em estado de homeostasia. O que aqui nós temos uma imagem, né, então, de um corpo com duas balancinhas em equilíbrio. Isto é a homeostase corporal. É o estado em que o ambiente interno do corpo, ele permanece constante, apesar de mudanças dentro do corpo e fora do corpo. Então, para isso, nós temos os nossos processos vitais, que são metabolismo. O metabolismo
ele é dividido em catabolismo, que é a degradação de moléculas, é o nosso gasto de energia, quando nós gastamos, quando nós estamos fazendo exercício, isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo catabolismo. Anabolismo é a formação de moléculas, e isso é uma produção de energia, por exemplo, uma síntese proteica. Através da alimentação, por exemplo, nós estamos anabolizando, é um anabolismo. Por exemplo, a insulina é uma molécula anabólica, ela vai botar para dentro da célula a glicose para fazer uma ação de anabolismo. E outros processos vitais, então, reatividade, resposta, detecção das respostas às alterações, movimento do corpo, crescimento, então, aumento de tamanho, a diferenciação, células não especializadas em células especializadas. O exemplo aqui que coloquei, célula ovo, que é uma célula que vai originar um organismo, um novo ser, com células altamente especializadas. E a outra característica dos processos vitais é a reprodução. Aqui, uma visão para que nós, quando nós falamos de corpo humano, por exemplo, em exames de imagens, né, é importante saber o que vai fazer lá, os exames, é importante ele saber quais são os planos e os eixos anatômicos. Porque os planos, então, quando nós falamos em plano sagital, é aquele corte que ele vem ao meio, como se estivesse separando em dois. O coronal, ele faz, então, o sagital fica lado direito, lado esquerdo. O coronal, ele vai separar nesse sentido, não sei se vocês estão me vendo, mas é nesse sentido aqui, onde ele vai separar frente e costas. O transversal, ele passa um plano exatamente ao meio desse corpo. E os eixos, eles seguem mais ou menos essa mesma linha. Então, é o eixo sagital, que é o antero-posterior. Aliás, vamos começar aqui com esse primeiro aqui, que é o antero-posterior, né? Ou melhor, aqui é o longitudinal. O longitudinal, ele é o crânio caudal, que ele vai da parte da cabeça aos pés. O antero-posterior, então, é a parte da frente e a parte de trás. É essa posição. Ventral e dorsal. E o lateral, como o nome diz, lateral, ele divide aqui em dois planos. E os eixos, eles são para que a gente tenha uma noção, uma ideia. Eu acho que aqui ficou meio cortado, ó, vou ter que botar um pouquinho menor. Aqui, ó. Senão vocês vão ver cortados. É aquele onde estes movimentos que nós fazemos, eles estão em torno dos eixos, como a flexão, que é a diminuição do ângulo de uma articulação, que é quando a gente se dobra nesse eixo, né? Então, nós estamos aproximando a parte superior da parte inferior, a extensão quando a gente faz o inverso, rotação é o movimento em torno do seu próprio eixo, a adução é quando a gente aproxima o membro do eixo sagital, que é esse eixo mediano. Então, por exemplo, a gente está lá na academia e tem aquele aparelho que a gente junta os pés, fecha os joelhos, junta os joelhos, vamos dizer assim, estamos sentados na cadeira e a gente junta os joelhos. Isso é adução. A abdução é quando a gente afasta o membro do eixo, é quando a gente abre, então a gente está trabalhando a musculatura externa. E aqui é muito importante também nós falarmos um outro conceito de metâmero e dermátomo, porque nós trabalhamos com a nossa coluna, com a coluna vertebral, né? Do nosso paciente, enfim, nossa. E o que é o metâmero? Ele é a unidade do corpo que contém uma vértebra,
um disco, então ele é cortado, é como se fosse cortado dessa forma, onde cada um dos segmentos tem uma vértebra, um disco invertebral e o forame por onde sai a raiz nervosa. Então, tem também uma estrutura nervosa, portanto, e uma estrutura vascular, ele vai ficando, cortando ali, e uma estrutura músculo-esquelético. E o dermátomo é a área da pele que é inervada por fibras nervosas e se origina de um único gânglio nervoso dorsal, que é de onde sai a nossa coluna. Certo, gente? Conseguiram visualizar? Porque eu tive que diminuir um pouquinho para... Vou tirar o volume aqui. Eu tive que diminuir um pouquinho, porque senão não estava aparecendo. Está tudo certo? Posso seguir para outra unidade? Acredito que sim, prof. Tá bom. Então, vamos lá. Vou sair daqui. Olha, estou aprendendo direitinho. Vou sair daqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu estou apresentando, parar a apresentação. Tá? Vamos a outra unidade. Estão vendo? Aqui a unidade é citologia. Estamos vendo. Tá ótimo. Então, eu vou manter a tela assim, não vou botar em modo apresentação, que é para não atrapalhar. Então, aqui é a introdução à anatomia e fisiologia da célula, né? Citologia. Temos aqui os objetivos gerais, objetivo geral e os objetivos específicos. Faltou um S ali. É que eu recebi as lâminas, algumas eu corrigi, onde já estava escrito, né? E outras eu não corrigi, mas aí você já sabe que tem que colocar um Szinho. Introdução. Então, a introdução vou falar rapidinho aqui, porque inicialmente, Roberto Hooke, ele foi um pedaço de cortiça que ele estava observando e ele verificou que tinham compartimentos pequenos naquela época eles estudavam muito em mosteiros, então os monges eles usavam celas, que eram seus pequenos compartimentos, seus quartos, e ele imaginou que aquilo pareciam celas, então ele deu o nome de célula, que é pequena cela. E ele apresentou aos seus colegas, né, dessa Royal Society de Londres. E mais tarde, então, outros observaram, comprovaram, e aí esse zoólogo, Schwann, ele estabeleceu, foi quando ele estabeleceu a teoria celular, onde que ela diz o seguinte, ela postula o seguinte, que todos os seres vivos são formados por células. E aqui entra justamente aquela grande dúvida, vírus é ser vivo ou vírus não é ser vivo? Diante deste postulado, não. Porém, ele tem outras características que não vamos ver agora, porque não vem ao caso, mas que deixa a dúvida, e alguns autores consideram vivo, sim. O estudo propriamente da citologia, isso aqui é muito clássico dentro da microsemiótica irídia, porque é um postulado de Claude Bernard, onde ele diz que o micróbio não é nada e o terreno é tudo. Isso nós temos como, digamos assim, aquilo que nos leva a entender que quando nós temos um terreno biológico bem nutrido, cuidado, livre de patógenos, livres de agentes tóxicos, o micróbio não consegue se instalar. Então, é muito verdadeiro isso aqui. Nós temos os nossos, que vocês já viram agora, não é a parte com o professor Renard,
dos nossos produtos, aonde as OPs, elas são fantásticas para nutrir o nosso terreno biológico. Então, características da citologia, ela estuda a morfologia, ou seja, a forma e as funções das células e dos seus componentes. A célula, ela é um microsistema que tem informação do todo, ou seja, ela é um holograma. Holograma é a menor parte que tem informação do todo. E a célula, ela é um compartimento microscópico, que ela só pode ser vista à luz do microscópio, seja um microscópio óptico, um microscópio eletrônico. Eu coloquei lá na parte que vocês vão receber como apostila, alguns tipos de microscópio, que nós temos o microscópio óptico, o eletrônico, microscópio de campo escuro, que é onde a gente pode observar materiais vivos, como, por exemplo, sangue, né, e que se percebe o movimento. Vamos ver, constituição da célula. A célula, então, como ela é a menor unidade do corpo humano, e elas se dividem em unicelulares ou pluricelulares. Então, quando nós temos uma única célula, mas aqui eu só coloquei como de forma didática, mas o nosso foco de estudo são as pluricelulares, porque nós estamos estudando o corpo humano. E, então, ela é constituída de membrana celular ou membrana plasmática, que é o envoltório, o citoplasma, que é uma porção coloidal, onde as organelas estão imersas, e o núcleo, que ele é onde tem todo o material genético que vai fazer a reprodução e a manutenção das características de um novo ser vivo quando da reprodução. Eu coloquei essa imagem aqui, gente, porque é muito interessante, muito linda. É uma imagem criada pelo professor John Andrews, onde ele faz uma comparação da célula e a íris, onde a OP, a orla pupilar interna, ela pode ser comparada à membrana nuclear, e é onde nós temos o nosso DNA. A banda do sistema nervoso autônomo, aqui, ela pode ser comparada à membrana celular. E depois, aqui onde nós temos a região dos órgãos, ela é a matriz extracelular, ou seja, onde vai acontecer o metabolismo celular. É onde também nós vamos observar os planos físico, emocional, psicológico e espiritual que nós estudamos na microsemiótica. Então, eu achei essa imagem muito pertinente. Eu não sei se nesse esqueminha de vocês, opa, pulou aqui, se nesse esqueminha de vocês aí foi essa imagem da célula, mas naquela outra que vai ser a apostila, tem lá. Então, eu só preciso mostrar aqui para vocês a membrana, o que nós falamos lá, aqui uma imagem da célula, com todas as suas organelas, todos esses elementos lindos, coloridos. Então, aqui temos a membrana plasmática, temos todas as organelas imersas num líquido, num suco coloidal, vamos dizer assim, e aqui nós temos o núcleo, tá? Então, esse núcleo, ele apresenta um poro nuclear, nós vamos falar disso em algum momento, o nucleolo, membrana nuclear. Isso é muito importante. Aqui temos as outras estruturas, mas isso vocês têm lá naquela apostila. Vamos falar na membrana celular, que é uma estrutura fantástica e fundamental para o estudo da citologia. Por quê? Antigamente, e no tempo que eu estudei, inclusive, que eu fiz a faculdade, o núcleo era considerado o cérebro da célula, porque lá é onde haviam onde tem os genes, o DNA, onde acontece, é a partir dali que vai acontecer a reprodução celular. Então, é como se ele comandasse. Porém,
estudos mostraram que não é assim, não. Que quem comanda a célula é a membrana. Porque a membrana celular, ela é formada por uma camada lipoproteica, que são lipídios e proteínas, que inclusive elas têm uma permeabilidade seletiva, elas não permitem entrar qualquer substância. E aqui tem proteínas na sua membrana, existem proteínas que vão permitir a entrada de substâncias como, por exemplo, íons, através de um procedimento chamado transporte ativo, que vão permitir a entrada de íons, por exemplo. Outras substâncias, elas entram naturalmente. E outra coisa que ela vai fazer, que é como função da membrana, o transporte, então, portanto, que nós estamos falando dessas substâncias, e o reconhecimento dessas substâncias. Existem aqui na membrana proteínas que são chamadas receptores específicos de substâncias. Então, por exemplo, podemos estar dando ao organismo uma quantidade de determinados nutrientes, mas se nós estivermos com os receptores de membrana, vocês estão vendo aqui esses Yzinhos, chamam-se glicocálix, todos eles, assim, porque parecem um cálicezinho, eles são receptores, eles podem ser açúcar, tipo de açúcar, de glicoproteína, e eles vão reconhecer e colocar para dentro aquela determinada substância. Porém, se esses receptores estiverem bloqueados, então, quando a gente, devido até a nossa atividade, o negativismo, ou alimentação errada, ociosidade, enfim, umas disfunções do nosso organismo, podemos ter, ou até existem substâncias chamadas disruptores, são substâncias disruptoras de entrada, né, na célula, disruptores dos receptores aqui, nós podemos estar prejudicando. Então, a importância de nós termos uma célula com membrana plasmática perfeita e sadia. E aqui, assim, ó, essa parte externa é a matriz extracelular. Aqui dentro seria a parte do citoplasma. Aqui não está representado, mas eu acho que vocês têm lá na apostila uma que representa bem, onde tem todas as estruturas, vai ter o citoplasma com todas as suas membranas, como nós vimos ali naquela célula há pouco. E esta camada lipoproteica, ela é dupla. E ela é móvel. Essas estruturas aqui, elas são móveis, justamente para permitir a entrada, a adaptação da entrada desses nutrientes que tem que entrar na célula, e que ela vai fazer o reconhecimento. Então, aqui, a membrana plasmática, como é que ela permite a entrada? Aqui temos a representação da membrana plasmática, e nós temos como é que os nutrientes, as substâncias entram para dentro da célula? Através de dois mecanismos, o transporte passivo e transporte ativo. Sendo que o transporte passivo, ele tem lá como osmose também, que eu não estou representando aqui por falta de tempo, mas vocês têm lá na apostila. E o que é isso? É quando passa simplesmente moléculas de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. É o que a gente chama de difusão facilitada ou osmose também. Os dois são transporte passivos. E isso passa de uma forma natural para que haja o equilíbrio. O transporte ativo, e aqui é sem gasto de energia, passa naturalmente.
Já o transporte ativo, ele vai exigir um gasto de energia, ou seja, nós temos lá dentro das nossas mitocôndrias uma molécula que é produzida chamada ATP, que é adenosina trifosfato. É uma molécula que fornece energia ao organismo. E quando vai entrar uma molécula na célula que ela não passa fácil, por exemplo, acontece às vezes o sódio e o potássio, né? O potássio ele existe em maior quantidade dentro da célula, e o sódio, maior quantidade fora da célula. Para que haja, nós vamos ver isso mais adiante, mas só para dar um exemplo aqui, para que haja a passagem do sódio para dentro e do potássio para fora, para que haja uma despolarização da membrana, deve haver o gasto de energia. E a outra, no transporte ativo também, é a entrada da glicose. A entrada da glicose na célula vai necessitar de um transportador de glicose, é o chamado GLUT. Existem vários tipos de GLUT. O principal deles é o GLUT4. O GLUT é uma abreviação de glucose, né, que é do inglês, em vez de ser glicose. E aí, esse transportador, este GLUT4, ele vai ser o transportador da glicose. Porém, é necessário haver uma sinalização da insulina. Lá no nosso fígado, lá o pâncreas, ou melhor, ele vai produzir insulina. E aí, na medida em que nós ingerimos glicose, ele produz insulina, lança na corrente sanguínea, e a insulina, bom, tem muita glicose, eu preciso botar essa glicose para dentro da célula. Então, ele vem até a célula, a membrana, aquela membrana lá que ela tem uma seletividade, ela é seletiva, né? Ela vem aqui e ela avisa através de um sinal, ela estimula o receptor, que é esse GLUT4, e aí ele vai ser produzido e ele vai fazer essa abertura. Então, digamos assim, a insulina, ela é a chave que vai entrar na fechadura para que abra a porta da entrada da glicose. Então, aí a glicose entra, vai se transformar em glicogênio, depois tem toda uma reações aqui dentro da célula, aqui o piruvato, em função do gasto de energia, lá dentro da mitocôndria, enfim. E outras coisas que nós falamos ali são as organelas celulares. Elas estão mergulhadas no citossol. O citossol é aquela gelatina, digamos assim, aquela estrutura coloidal dentro da célula, né? Então, consideramos citoplasma com as organelas. Sem as organelas, nós consideramos somente, chamado citossol. E aí, eu coloquei aqui algumas mais importantes, algumas, né, que são bastante importantes, todas são muito, mas e lá na apostila vocês têm outras. E essas organelas, elas têm funções específicas, como os nossos órgãos. Elas vão digerir os alimentos, elas vão quebrar moléculas e digerir alimentos, elas vão excretar aquilo que a célula não precisa, vão fazer respiração, tem organelas para isso, vão produzir energia, como no caso das mitocôndrias. Então, as mitocôndrias aqui são responsáveis pela respiração celular, pela respiração aeróbica, né, que é através do oxigênio, que vai acontecer. Então, quando nós falarmos mais adiante, no sistema respiratório, em respiração celular, é aqui dentro da mitocôndria que vai acontecer. Porque quando nós falarmos em respiração pulmonar, não acontece troca gasosa, aliás, acontece só troca gasosa, mas não há produção de energia e
não é a respiração celular que acontece dentro da célula. E aqui é com gasto de ATP, que se transforma em ADP, ou seja, adenosina trifosfato, que ao perder um fosfato, porque está produzindo energia, se transforma em adenosina difosfato. Depois nós temos o complexo de Golgi, que ele vai servir de armazenamento da secreção celular, ele é armazenamento e faz secreção celular, como, por exemplo, as enzimas digestivas, que são eliminadas pelas células do estômago, do pâncreas, do intestino. Retículo endoplasmático, são dois tipos. O rugoso, ele possui enzimas, ele é rugoso porque ele possui estruturas, bolinhas, que são aderidas a ele, que elas vão fazer o quê? Elas vão ajudar que são os ribossomos, que em algum momento adiante a gente vai falar, vão ajudar na síntese de proteínas, são eles que vão auxiliar na síntese de proteínas, com o RNA mensageiro, RNA transportador, e ele vai fazer o RNA ribossômico. E o retículo endoplasmático liso, que ele vai atuar na produção de lipídios, né, os estrogênios, progesterona, testosterona, e vai fazer a detoxificação de substâncias tóxicas. Então, ele tem muito no fígado, em grande quantidade. E eles estão aqui, as duas estruturas. Vamos adiante. O núcleo, ele ocupa 10% da célula. Ele, como já vimos lá, ele tem uma membrana, o nucleoplasma, no qual estão mergulhados a cromatina, nucleolo, DNA. Dentro dele existem 46 cromossomos em células somáticas, que são as células do nosso corpo, que é representado por 2N, e 23 cromossomos em células reprodutoras, que é representado por N. E aqui dentro tem a nossa grande estrela, que é o DNA. Ela é uma fita helicoidal dupla, formada, essa fita, ela vai ser formada por um fosfato, uma pentose, esse fosfato é um radical de ácido fosfórico, a pentose é um açúcar de 5 carbonos, e bases nitrogenadas, que são adenina, timina, gente, não troquem, é timina. Se vocês falarem tiamina, vocês estão falando em vitamina, e não é. Timina, citosina e guanina. Então, essas são as bases nitrogenadas do DNA. As bases nitrogenadas, elas são adenina e guanina, como já vimos ali, elas vão se unir, elas vão estar fazendo ligações entre elas, aqui, ó, aqui por fora, formando o corrimão dessa molécula, nós vamos ter fosfato e pentose, fazendo ligações químicas. Os degraus aqui, e vocês vejam que eles são coloridos, e as nossas bases nitrogenadas estão em cores, aqui eu coloquei em cores, para mostrar quais são elas. No DNA, quando for a fita de DNA, que ela é uma fita dupla, nós vamos ter a adenina, que é essa amarelinha, ó, ela vai estar fazendo uma ligação com a timina. A citosina, aqui eu não botei na cor que está ali, mas a citosina, ela estará sempre ligada à guanina. Já no RNA, muda, mas depois adiante nós vamos ver o que é o RNA. O RNA é quando essa fita grande, não podendo sair do núcleo para poder produzir proteína fora do núcleo, que é no citoplasma, ela faz uma cópia de si mesma, que é RNA. E aí nós vamos ter o RNA mensageiro, que vai levar, digamos, a fórmula, a composição, a fórmula do bolo para fazer a receita lá fora.
e que é o RNA mensageiro. E aí, então, a adenina vai se unir à uracila, porque no lugar da timina entra uma molécula de uracila. No RNA não tem timina, tem uracila. A citosina continua e a guanina também. Vamos adiante, está ficando interessante. Então, a ação gênica, aqui, ó, eu acho que eu vou ter que andar um pouquinho mais rápido, gente. Então, aqui dá para nós vermos que a ação gênica, ela vai determinar todas as nossas características. E eu já falei um pouquinho ali das combinações no DNA, e aí nós temos o dogma central da biologia molecular, que foi postulado por Francis Crick, porque o Watson e Crick foram dois cientistas que, em 1958, postularam, estabeleceram esse modelo helicoidal do DNA. Porém, quem descobriu essa estrutura em 1949, os livros geralmente não falam, é difícil, atualmente até estão trazendo, foi uma cientista, uma mulher, Rosalind Elsie Franklin, em 1949. Só que ela morreu de câncer. E ela, inclusive, se comunicou com Francis, principalmente, e ela falou a respeito. Então, havia essa troca de informação entre eles. E quando ela faleceu no ano em que o prêmio Nobel foi dado para essa estrutura helicoidal do DNA. Só que, infelizmente, eles não citaram o nome dela, né? Eles omitiram o nome dela, mas foi. E ela morreu de câncer porque ela trabalhava em laboratório e ela estudava justamente, trabalhava com elementos radiativos. E aí, o postulado dele é que sempre vai haver para a formação de uma proteína, sempre vai partir do DNA, lá no núcleo, para o RNA, que é copiado no núcleo, mas ele vai para fora do núcleo, vai para o citoplasma, onde ele vai formar proteínas. E ela vai acontecer em 3 etapas: duplicação, transcrição e tradução. Vamos adiante para nós já vermos. Então, aqui, ó. Aqui nós temos a molécula do DNA e a sua duplicação, ela está sendo duplicada. Vão entrando proteínas aqui que vão fazendo com que haja, mas isso é a duplicação do DNA lá no núcleo, certo? Ela vai fazendo uma cópia de si mesma, então ela é chamada semiconservativa. Metade fica e a outra metade é nova, metade que já estava fica, a outra metade entra. Isto é a duplicação. A transcrição é para a formação de RNA e acontece lá no núcleo também. A molécula é muito grande, como eu falei antes, então precisa fazer RNAs para que eles saiam, vai ser feito lá no núcleo ainda, para que eles saiam para fora e possam levar essa mensagem. Então, nós vamos ter o RNA mensageiro, que vai conter a mensagem para a produção das proteínas. Vamos ver agora os outros tipos de RNA. Vamos molhar a palavra. Então, nós vamos ter o RNA mensageiro, que é o que vai levar a mensagem, o RNA transportador, que ele vai pegar 3 bases nitrogenadas dentro da célula e vão transportar para lá junto ao RNA ribossômico. No RNA mensageiro, existem trincas de nucleotídeos que se chamam códons. Vai ter uma imagenzinha que a gente vai ver logo em seguida. E o RNA transportador, ele tem um anticódon, porque ele vai montar esse anticódon, ele vai juntar, vai colocar, não é? 3 e 3, vem lá do transportador, eu estou mostrando, não sei se vocês estão me vendo. E aí vai ter uma base para que isso aconteça, que é o RNA ribossômico, que ele vai dar, digamos assim, o suporte para que o RNA transportador traga
os nucleotídeos e o RNA mensageiro se, digamos assim, apoie no RNA ribossômico e aconteça para que saia a proteína. Vamos ver uma próxima imagem aqui. E a formação de proteína, então, será síntese de proteína, que é a fase de tradução. E ela vai formar 20 aminoácidos, sendo que 12 desses 20, eles são naturais, produzidos pelo nosso organismo. Então, aqui eles, não vou ler para não tomar tempo. Temos aqui os aminoácidos essenciais, que são em número de 8, e que esses nós temos que obter através da alimentação, porque a gente não produz. A síntese de proteínas, como é que ela acontece? Aqui temos o núcleo. O DNA, ele fez a sua duplicação, tá aqui. Depois que ele fez a sua duplicação, através de enzimas, ele abre e uma parte... E por que ele tem que ser duplicado? Porque, senão, se for só um, ele vai se abrir e vai produzir os RNAs, a célula vai perdendo, e a célula não é boba. Então, ela produz novos DNAs para poder sempre ter RNAs, ter DNAs para produzir RNA para exportar para o citoplasma. Então, aqui já é um RNA que está sendo produzido a partir do DNA. Esse RNA mensageiro, que já é o mensageiro, ele está saindo e vai para fora do núcleo, vai para o citoplasma. Esta bolinha que vocês estão vendo aqui é um ribossomo, que ele vai formar o RNA, digamos assim, é o RNA ribossômico, ele vai formar, digamos, a plataforma onde vão ser montadas as proteínas. Vamos pensar assim, onde vai ser a fábrica de produção de proteínas, ele vai dar o suporte. E essas estruturazinhas aqui que nós estamos vendo são os RNAs transportadores. O que eles vão fazer? Eles vão pegar os aminoácidos que nós temos lá na nossa célula, que nós comemos as nossas proteínas, elas foram quebradas, elas sofreram catabolismo, elas foram quebradas, então elas estão livres no nosso citoplasma, na nossa célula, aqui no nosso citoplasma, eles vão pegar, vão trazer, e vejam que eles vão trazer sempre com três nucleotídeos, ó. E aí eles vêm aqui e vão encaixar, e são os formando os anticódons, e aqui tem os códons do RNA mensageiro. Então, precisa ter sempre que corresponda. Então, sempre são aquelas bases que nós vimos. Se aqui tivermos uma citosina, lá teremos uma guanina. Aqui, se tivermos uma timina, porque ele é um RNA-M, aqui teremos uma uracila. Se aqui tivermos uma guanina, aqui teremos uma citosina, e assim por diante. Então, na medida em que eles formam essas três aqui, ó, pronto, formou uma proteína. E aí, elas vão se juntando numa espécie de rosário e vão formando peptídeos. Peptídeos, o que é isso? São as proteínas. Se forem pequenas proteínas, são os oligopeptídeos. Se forem grandes proteínas, serão os polipeptídeos. E aí, nós vamos ter o nosso código genético. Esse código genético, ele é o quê? Ele é a formação dos códons do RNA com os códons, com os anticódons do transportador, RNA transportador, o RNA mensageiro com o transportador. Então, esses aminoácidos, tá aqui, ó, a explicação direitinha para vocês, eu não vou ler para não perder muito tempo. O código genético, ele é considerado universal e degenerado. Ele é universal porque ele é o mesmo para todos os seres humanos. E eles também, na maioria dos seres, ele é o mesmo. Porém, por que ele é considerado degenerado? Porque uma mesma trinca
olha, ou melhor, um mesmo aminoácido, ele pode estar em mais de uma trinca. Então, se nós observarmos aqui, por exemplo, ó, aqui, a uracila, ela está aqui nessa trinca e está aqui nessa outra, está na tirosina e está na treonina. Aqui temos novamente a uracila, mas aí ela se juntou com uma guanina, porque lá ela estava com uma adenina. Aí formou a cisteína. E aqui embaixo ela já tem um outro aminoácido. E assim vai. E o que temos aqui? Existe nessa proteína códons que eles são os que fazem eles formam o início. Eles sempre vão formar o início da proteína. E outros, eles vão formar a finalização. Isso aqui vocês têm lá na apostila grande, vocês vão ler lá, em algum momento vai aparecer. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é um código de finalização, uracila, guanina, adenina. Então, explicando aqui para vocês, para que vocês, ao lerem, entendam o que é isso, né? Tem alguns que porque a proteína, ela tem sempre que ter um início e um final. E cada proteína, ela vai ter alguns aminoácidos que vão fazer a inicialização e outros que vão fazer a finalização. Aqui nós temos a estrutura de um gene, mas isso é muito importante nós entendermos. Aqui temos o núcleo e temos aqui a célula. Dentro do núcleo, e aqui depois a gente vai falar um pouquinho da divisão celular, como é que essas estruturas se comportam. Então, aqui dentro nós vamos ter a cromatina, ela está toda enrolada. E ela vai, na verdade, ela está enrolada, mas ela está formando cromossomos. Aqui nós temos um cromossomo. Se nós desenrolarmos essa cromatina, olha aqui, parece aquela fita de interfone, né? Telefone hoje a gente não usa mais, mas de interfone, ela é toda enrolada. E aqui ela vai tendo proteínas, que são chamadas de estonas, que dão, é como se fossem carretéis que permitem que elas se juntem, porque isso aqui dá um tamanho muito grande de proteína, do DNA, proteínas formando o DNA, e elas têm que se juntarem para poder caber no núcleo. E aqui nós vamos desenrolando e chegamos, então, à fita helicoidal, aqui já mostrando as escadinhas do DNA. E aqui nós temos, olha, vimos ali, isso aqui é um cromossomo, aqui é o cromossomo. No final do cromossomo, nós temos o tão famoso e conhecido hoje, telômeros, que são biomarcadores importantíssimos da nossa longevidade. Quando nós nascemos, eles são grandes. E na medida em que a célula vai sofrendo divisão, vai reproduzindo, eles vão diminuindo de tamanho, até que chega um ponto que envelhece, a célula não tem mais. Existe uma enzima chamada telomerase, que ela pode ser boa para nós ou não. Se nós, por exemplo, se ela estiver muito ativa em células cancerosas, ela não é boa, porque ela está produzindo células e ela está reproduzindo também telômeros e não permitem que essa célula morra. Por outro lado, quando é que ela não será, também se ela vai se dividindo, ela vai diminuindo o tamanho do nosso telômero, que vai demonstrando que a nossa célula está envelhecendo. Não vou me deter nisso, mas tem um livro que eu até cito lá na apostila, que essas autoras, elas falam, uma delas é Elizabeth Blackburn, elas foram ganhadoras de prêmio Nobel de medicina, que elas demonstram que várias ações, atitudes que a gente pode ter, como alimentação, bons hábitos, pensamentos, exercícios, mantêm os nossos telômeros
em tamanhos bons. Aqui, gente, são conceitos. Eu acho que vocês estão com essa lâmina repetida. Se vocês estiverem com ela repetida, deixem somente essa que tem a cromatina aqui no final, porque ao fazer, eu acho que eu não eliminei uma, né? É aquela coisa. Gente, nós estamos construindo conteúdo. E aí a gente vai fazendo e refazendo. E às vezes a gente esquece. Então, tem o conceito de cada um aqui, também não vou ler, para não nos determos muito, porque nós temos que ver a histologia ainda. E o nosso tempo aqui está andando. Aqui, uma noção de divisão celular. Isso aqui é muito importante a gente entender, que nós temos aqui divisão celular chamada mitose, e ela é uma divisão que nós vamos produzir células filhas exatamente igual à célula-mãe, que deu origem, e elas são células somáticas do nosso corpo. Quando nós vamos crescendo, quando nós vamos perdendo células da pele, novas vão sendo produzidas, é isso que acontece. E aqui nós temos a reprodução celular chamada meiose. Ela só acontece em células germinativas, células sexuais, onde uma célula vai produzir 4 células filhas e as 4 são diferentes da célula-mãe. Por quê? Porque é aqui que estão porque observem que esses bastõezinhos aqui são os nossos cromossomos. Aqui estão as nossas características. Então, aqui nós temos um cromossomo que ele veio do pai e ele veio da mãe, né? Porque nós vamos ter nas células germinativas, nós temos apenas N. Depois, nas células somáticas, nós temos 46. Aqui não está representado porque nós precisamos só fazer o esqueminha para entender. E essas 4 células, elas vão conter materiais diferentes da célula-mãe, porque para que haja a diversidade, diversificação. Vamos adiante. Cicatrização e regeneração. A diferença é que na cicatrização acontece, ela vai formar um tecido cicatricial, uma fibrose. E enquanto que não é uma reprodução de tecido, é uma fibrose. E enquanto que na regeneração existe a reposição do mesmo tecido, ou seja, vai haver uma regeneração, uma mitose, que é aquela primeira divisão celular que nós vimos. De acordo com a regeneração, nós podemos ter células lábeis, que é o caso da epiderme. Lábio significa contínua, rápida, né? Aquilo que é frágil. As estáveis, que vai acontecer em tecidos como fratura óssea, fígado, que são aqueles tecidos estáveis, mesmo que não é toda hora. E as permanentes, elas não têm capacidade de regeneração, como no caso dos neurônios. No entretanto, hoje sabe-se que os neurônios mesmo, eles não se reproduzindo, eles não se reproduzem, porém, eles sofrem plasticidade, porque o neurônio ele é formado, ele tem lá os seus dendritos, que são, digamos assim, uma espécie de galhos, né? Eu tenho o corpo celular, uma espécie de galho, nós vamos ver em algum momento ele, mas já vou falando um pouquinho, e esses dendritos, eles vão aumentando, como se fossem números de dedos que aumentam, e ao aumentar, eles vão conseguindo fazer conexões com outros neurônios,
o que é o que explica muito de pessoas que perdem uma parte de um órgão, uma parte do cérebro, e daí conseguem restabelecer, por exemplo, da visão, da fala, do andar, né? Do andar, a pessoa perdeu no acidente a capacidade de andar. Através da fisioterapia, de tratamento, ela vai conseguir recuperar. E aqui nós temos o período de renovação das células. Cada uma delas tem um período específico. E aqui eu queria falar na questão do hipocampo, que os neurônios não se reproduzem, porém, o hipocampo, que é uma região, isso aqui a gente vai ver em sistema nervoso, onde é que está o hipocampo, é a única região da memória que é capaz de reproduzir, essa reproduz neurônios. E é uma coisa da neurociência muito nova. Inclusive, em experimentos feitos recentemente, também não, o nosso tempo não vai permitir, mas vou falar rapidinho, em que foram feitos experimentos com pessoas que utilizaram exercícios como, por exemplo, dirigir sem utilizando apenas o mapa mental da rua, de ruas, como em Londres, né, com motoristas de táxi. Então, fizeram uma tomografia cerebral antes deles fazerem esse teste e depois. E observaram que o hipocampo, depois de um tempo, né, tipo 1 ano, o hipocampo teve aumento sim de tamanho. Então, aqui nós temos 2 coisas importantes que a gente precisa ver, que é a apoptose celular e necrose celular. Aqui temos a apoptose celular, ó, é quando a célula ela é programada para morrer. E isso aqui é, por exemplo, na reprodução celular, ele é programado, tem um tempo de vida e morre. Já na necrose celular, não, vai haver uma deterioração do tecido, vai haver uma necrose do tecido. E aí há uma morte do tecido, ele enegrece, e o tecido passa a perder sensibilidade, é um processo de degeneração e não de substituição. Tá, vamos adiante. E aqui um mapinha bem interessante da teia da saúde para que nós possamos manter os nossos telômeros bem. Gente, vou seguir adiante para não perdermos tempo. Vamos lá. Então, vamos lá. Temos aqui. Estão vendo? Tudo certo, Joyce? Sim, tudo certo. Agora maravilha. apareceu. Uhum. Então, tá aqui. Aqui temos os objetivos, né? Aqui, ó, botei o S, objetivos específicos, o tal da aula. Os específicos é aquilo que a gente entende que o aluno, ao final da unidade, tenha conseguido captar essas noções que foram dadas. Vamos adiante. Introdução, também é outra coisa interessante, que depois vocês podem ler para poder entender. É importante entender também, sempre como eu falei, a etimologia da palavra. Vamos à histologia propriamente dita. E o que é isso? É o estudo dos tecidos. Nós tínhamos falado antes, lá na histologia, na citologia, que nós partíamos de átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, e chegamos no organismo, né? E aqui está todo esse caminho, aqui temos o organismo. E aí nós vamos formar tecidos. Então, vamos falar em tecidos, vamos devagar, né? O nosso objeto de estudo agora são os tecidos. Então, nós vamos... ali, já naquela introdução, foi falado que, inicialmente, não é? Foram estudados vários tecidos, mas depois se viu que são apenas 4 tecidos, mesmo havendo subdivisões. São eles, eu estou colocando, inclusive, até pela ordem em que nós precisamos ver muito bem o tecido nervoso. Então, o tecido nervoso, epitelial, o muscular e o tecido conjuntivo. Gente, isso aqui é importantíssimo, a origem. O tecido nervoso, ectoderme, isso aqui a gente vai falar
lá num determinado momento também. A ectoderme é aquela camada mais externa, quando está se formando o embrião, lá no início, que ele é uma célula ovo, começa a se dividir em 2, 4, 6, 8, 16, ele forma a mórula, que parece uma amora, e daí blástula, como se tivesse uma boquinha, e gástrula. Daí na gástrula, ele começa a formar os tecidos, esses tecidos aqui, folhosos, né, vamos dizer assim. E aí, esses tecidos, no nervoso é o bem de fora, epitelial, vejam aqui, também o bem de fora, que é o ectoderme, mas ele vai ter o mesoderme e o endoderme. O epitelial é o tecido que tem origem nos 3 folhetos embrionários. O tecido muscular e o tecido conjuntivo, ambos, somente no mesoderme. Tá? Então, fica bem claro aqui que o nervoso é somente ectoderme, mas ele tem uma origem juntamente com o epitelial. E o muscular e o conjuntivo também tem a ver com o epitelial, porque é lá no mesoderme. Rapidinho aqui, o mesênquima, alguns dizem tecido, mas ele é, na verdade, um conjunto de células, células-tronco, que são indiferenciadas, ou seja, elas não são específicas, e elas vão formar tecidos, órgãos, sistemas. Para formar, então vejam, ela vai formar aqui, elas vão se diferenciando e chegam lá em células mais especializadas, que vão formar os órgãos, tecidos e sistemas, né? Então, vamos adiante. O tecido nervoso, que é um dos nossos objetos de estudo, né? Todos são muito, mas esse aqui, por causa da nossa coluna vertebral, né, onde a gente sabe que é onde as emoções, elas depositam, onde a gente trabalha, a origem ectodérmica, ela é formado por neurônios e células da glia. O que são as células da glia? Neurônios são as células, tá aqui, ó. As células da glia são aquelas células que vão nutrir os neurônios, porque eles não têm nutrição própria. O neurônio ele é formado por dendritos, que são esses galinhos aqui, o corpo celular, o axônio e terminação do axônio. Tá? Aqui nós temos bainha de mielina, que é uma estrutura nervosa, nós vamos ver adiante, vamos ver no próximo. Então, aqui nós temos, ó, as células da glia, elas têm células especializadas para formarem com determinadas funções, né? Então, os astrócitos, eles vão nutrir e dar sustentação aos neurônios, vocês depois vão olhar direitinho ali, ó. A micróglia, ela vai fazer a fagocitose de corpos estranhos. O que ela é? Ela é um macrófago. Ela é um macrófago, macrófago é um tipo de leucócito que vai estar em todos os tecidos conjuntivos. O tecido nervoso é um deles, né? As células de Schwann, que elas vão produzir mielina, então é importantíssima a mielina, que eu botei a imagem dela, ó, é como se fosse um rolinho que vai passando no axônio, é como se fosse, vamos dizer assim, o axônio é como se fosse aquele fio elétrico que é feita a nossa eletricidade, que vão conectar a eletricidade, assim, vão por dentro dos caninhos, são os fios elétricos, tá? Só que esse fio elétrico, se ele não for recoberto, ele vai dar choque. E para que haja uma melhor condução de eletricidade nos neurônios, a bainha de mielina, ela faz este papel. Além de proteção, ela vai ajudar a dar um maior impulso nervoso. Vamos adiante. Então, isso é a bainha de mielina. Aqui, essa aqui eu queria fazer isso aqui, gente. Olha só que lindo. Vê se vocês conseguem ver. Dá para ver? Aqui o cérebro, ó. Vocês conseguem ver o cérebro com as suas impulsos nervosos? Dá para ver, Joyce, ou não?
Sim. Eu consigo ver. Ai, que bom, era isso que eu queria mostrar. Depois eu passo para os outros, o outro padrão ali de demonstrar. Quando esse estímulo nervoso, esse estímulo químico, mecânico, elétrico, chega ao nervoso, ele vai... Bom, o importante aqui nós falarmos esse impulso nervoso que acontece entre os neurônios. Eu não vou me deter aqui, porque aqui, ó, os neurônios, não é? Com as suas determinadas, com seus axônios, o corpo celular, eles vão formando conexões e vão fazendo verdadeiras faíscas elétricas. Isso é o impulso nervoso. Vamos ver o que nós temos aqui, ó. O impulso nervoso. Ele acontece do dendrito para o corpo celular e para o axônio. Isso aqui é bem importante, gente. Eu vou ver se eu consigo dar rapidinho isso aqui para não me deter muito. É muito importante porque é isto que eu vou falar aqui que permite a transmissão do impulso nervoso. Normalmente, um neurônio, ele tem células positivas fora, que são o sódio, e o potássio, ele normalmente tem sódio fora e potássio dentro. Mas as cargas, ambos têm cargas positivas, mas de qualquer forma, ela é uma célula polarizada. Ela tem células positivas fora, células negativas dentro. Quando existe um estímulo, vai haver aquilo que se chama de despolarização da membrana. E o que é isso? O sódio que estava fora, normalmente o sódio que estava fora, ele passa para dentro, o potássio que está fora, que está dentro, ele passa para fora. Porém, para que haja este impulso nervoso, e isso é visto nos exames, inclusive, por exemplo, de eletroencefalograma, é necessário que o organismo traga de volta este sódio que entrou para fora, e o potássio que saiu, ele entre. E isso vai ser feito por um processo chamado de o processo ativo, né? É o processo ativo, aquele com gasto de energia. E vejam que houve uma mudança, uma alteração nas cargas. Aqui onde inicialmente em repouso ela era positiva, ela passou a ser negativa. E aqui onde era positiva, onde ela era negativa, ela passou a ser positiva. Houve esta troca de cargas aqui. Não sei se vocês conseguem ver a minha mão, mas é algo assim. Fora, ela está positiva, e dentro ela está negativa. Quando acontece, eu acho que é aqui, vocês conseguem ver. Quando vai haver então, a célula ela está em repouso. Quando ocorre o impulso nervoso, ela começa a fazer isso, ó. E é muito rápido essa troca. Então, trocou, vai trocando, ó. Observem, né? Aqui estava negativo, agora aqui já está positivo, aqui ficou negativo, então vai havendo essa troca. E isto acontece com gasto de energia, ou seja, dentro das mitocôndrias, onde ocorre a respiração celular, para a produção de energia, lá vai acontecer que nossa adenosina trifosfato vai se transformar em adenosina difosfato, ou seja, nós gastamos energia. A sinapse, ela é exatamente isso aqui que a gente falou anteriormente, ela é o impulso, ela é a transmissão do impulso nervoso, do impulso nervoso. Ele vai acontecer começando lá no axônio, como nós vimos, né? Vai pelos dendritos, corpo celular, axônio, e ele vai ocorrendo dessa forma até o outro neurônio. As sinapses, elas podem ser químicas ou elétricas. Ela será química quando for de um neurônio para outro neurônio, e ele vai liberar um neurotransmissor na fenda sináptica. Olhem aqui, ó. Aqui nós temos a fenda sináptica.
Aqui dentro, isso aqui vocês vão ter no esqueminha melhor na apostila. Aqui dentro tem neurotransmissores. Vamos falar nos nossos conhecidos: noradrenalina, acetilcolina, dopamina, enfim. Ela vai, a serotonina, né, que é aquela do bem-estar, ele lança aqui para que haja captação pelo segundo neurônio. Isto é a sinapse química, vai ocorrer em neurônio, de neurônio para neurônio. A elétrica, não há participação de neurotransmissores. O que existe? Existe uma ativação através de um neurônio e um músculo. Por exemplo, o nosso músculo. Para que nós tenhamos movimento, nós precisamos ativar, nós vamos ter que ter uma ação que será feita ali. E essa ação, ela vai ser diretamente de uma célula a outra através de junções comunicantes. Então, acontece, por exemplo, no coração, na musculatura lisa, né, para que nós tenhamos os nossos movimentos peristálticos. Vamos aqui. Os neurotransmissores, acetilcolina, nossa conhecida, ela é um hormônio neurotransmissor produzido e liberado pelas terminações nervosas pré- e pós-ganglionárias do sistema nervoso parasimpático. Já a norepinefrina ou noradrenalina, ela é produzida pelo sistema, ela é um hormônio neurotransmissor, produzido e secretado pelo sistema nervoso simpático. Ele é produzido na medula da glândula suprarrenal. E é produzido a partir da tirosina, que é um hormônio da nossa tireoide. Tá, aqui estão as funções. Vamos adiante. Tecido epitelial. Como nós falamos, então aqui a origem, função, revestimento, absorção, secreção, excreção. Bom, tecido epitelial, vamos direto a ele para andarmos por causa do nosso tempo. Vai dar tempo. Então, aqui nós temos a matriz extracelular, ou seja, ela está fora da membrana. Aqui nós vamos ter já a membrana. Então, são as camadas. Primeira camada epitelial, aqui membrana basal, vasos sanguíneos, tecido conectivo, os fibroblastos que vão fazer, todas essas são estruturas que vão dar firmeza e estabilidade à membrana. E aqui, do outro lado, nós vamos ter o citoplasma. Tá? Então, aqui é um pedacinho da nossa célula, aquela estrutura maior, e aqui nós estamos fora da célula. Vamos adiante. Uma coisa importante de falar, eu acho que vocês não têm aí, mas eu coloquei para poder explicar, é que, por exemplo, o tecido epitelial, e não só o tecido epitelial da nossa pele, mas outros epiteliais de mucosa, etc., eles têm que estar juntos. Como é que eles ficam aderidos? Porque, do contrário, eles se abrem e aí começa a entrar, por exemplo, pela pele, micro-organismos e coisas que nós não podemos deixar entrar. Então, e a membrana, nós vimos lá no início que ela é o cérebro, ela é a parte mais inteligente, não é da célula. É ela quem vai dizer, aqui tu entra, aqui tu não entra. Enquanto ela estiver sadia, tá tudo bem. Agora, se ela tiver com alguma disfunção, opa, aí ela já não vai permitir a entrada, vai deixar entrar muita coisa. E aí, uma das importantes estruturas que ela tem são essas junções. Então, vamos considerar aqui uma célula, aqui outra. Aqui já é outra, tá? Aqui nós temos a lâmina basal e aqui nós temos a parte externa, extracelular, tá? Então, essa lâmina basal
lá na outra imagem, eu não vou me deter por causa do tempo, e aqui, essas microvilosidades, vocês vão observar, por exemplo, nós vamos observar lá na luz do intestino, por exemplo, nós temos elas em grande quantidade, porque é para absorção. Então, aqui vai haver a matriz extracelular, por onde os nutrientes vão entrar, e vão para dentro da célula. Mas ela tem tudo isso aqui que ela impede a entrada de substâncias que não são interessantes. Junção oclusiva, junção aderente, desmossomos, que são estruturas muito grudadas, junção comunicante. Então, tudo isso aqui, por exemplo, vou dar o exemplo novamente, lá do intestino delgado, onde é feita a absorção dos alimentos. Se nós ingerirmos substâncias que são agressivas, vai haver a abertura aqui, vai haver o rompimento. Havendo o rompimento, vai entrar para dentro, aliás, é por aqui, né? Vai haver o rompimento dessas estruturas e vai entrar, por exemplo, moléculas grandes que nós não deveríamos deixar entrar. Então, vamos dar um exemplo. A tireoidite de Hashimoto. Determinadas substâncias que, ao entrarem no nosso intestino, elas vão atacar a nossa tireoide e vai formar uma tireoidite, uma doença autoimune. Só para dar um exemplozinho, tá? Vamos adiante. Isso aí tudo a gente fala mais adiante. Em outras lâminas. O tecido epitelial, não só ele é revestimento, como ele é um tecido glandular também. E ele poderá formar glândulas por uma única célula, temos aqui o exemplo, glândulas multicelulares. Quanto à eliminação, elas podem ser exócrinas, temos aqui a origem, não é? Então, como nós vimos que ele é de origem ectodérmica, mesodérmica, endodérmica, nós já estamos vendo aqui em algumas onde é que está a origem, né? E as glândulas exócrinas são aquelas que vão lançar as suas secreções fora do corpo ou dentro, que chama-se lúmen, de um órgão, de um vaso, por exemplo, né? Por exemplo, as glândulas salivares, né, que dentro das nossas cavidades, as sudoríparas que vão lançar para fora, as intestinais, lá dentro dos nossos órgãos, dentro do próprio intestino, e as endócrinas são aquelas que vão lançar os seus produtos diretamente na corrente sanguínea, Então, elas não vão para fora, ficam circulando para atingir o seu tecido alvo, para ir lá naquela célula que ela é destinada. Quanto à eliminação, elas podem ser holócrinas, merócrinas, apócrinas. Está bem descritivo aqui, e lá na apostila vocês vão até que tem um pouquinho mais explicado. Não vou me deter, não temos tempo. E as glândulas mistas ou anfítrinas, elas são aquelas que fazem os dois papéis, de glândula endócrina e glândula exócrina, como é o exemplo do pâncreas, o fígado, certo? As gônadas, tanto femininas como masculinas, aqui o testículo. Vamos adiante. Tecido muscular. Ele tem características específicas, ele vai ter uma substância, uma proteína, duas proteínas, actina e miosina, que vão atuar na contração do músculo. E a membrana plasmática, ao invés de ser chamada de membrana plasmática, é chamada de sarcolema. Então, aqui ela já passa, o tecido muscular passa a receber nomes um pouco diferenciados. O citoplasma, ele passa a se chamar sarcoplasma. E o retículo endoplasmático, nas outras células,
que é nas outras células, ele passa a receber o nome de retículo sarcoplasmático. Aqui nós temos um exemplo, então, de fibra muscular, no caso aqui de músculo cardíaco, aqui músculo esquelético, aqui músculo liso, por exemplo, da bexiga, né? E aqui tem as suas funções. Vamos adiante. A musculatura estriada, então, músculo cardíaco, esquelético e liso. Então, aqui temos como eles aparecem e quais são as suas características. O coração, ele é um músculo de contração involuntária. A esquelética, essa é voluntária. E a lisa também é involuntária. Então, aqui o único que nós comandamos é a musculatura, a única é a musculatura esquelética. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é um tecido de ligação. O que é isso? Ele é um tecido... deixa eu ver se eu tenho um esqueminha aqui, se eu coloquei aqui. Não coloquei. Mas vocês devem ter aí, onde eu fiz um mapinha mental lá, que a gente possa ver os tecidos, que fica mais fácil de estudar. Então, já vimos que ele tem origem de mesoderme. Uma grande característica dele é a matriz extracelular. Ele tem uma grande quantidade de matriz extracelular, que é fora da célula, né? Que banha a célula. E ela tem outra característica, que são muitas fibras, né? Os tecidos conjuntivos, principalmente o propriamente dito. Aqui, alguns tipos de tecido e onde eles se depositam. Então, o adiposo, né? Ele está junto ao músculo, o tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo sanguíneo, o tecido conjuntivo cartilaginoso, o fibroso, nas fibras, o sangue. Aqui nós temos o mesênquima. Uma estrutura extremamente importante, porque ele é constituído por células-tronco. São células indiferenciadas, derivado do tecido embrionário, ou seja, quando a gente está sendo formado, quando o feto é formado, algumas células, elas se mantêm com capacidade de se diferenciar, e isso em todos os tecidos, portanto, os tecidos conjuntivos, todos eles, né? Aqui estão as características, vamos adiante. Eu não sei se vocês têm exatamente assim, mas eu... tá aqui o esqueminha, ó. Deixa eu trazer esse esqueminha aqui primeiro. O tecido conjuntivo, ele pode ser tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivos especiais. O propriamente dito, ele será frouxo ou denso. O nome já diz, né? O denso poderá ser modelado ou não modelado. E os especiais serão o tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo, hematopoético e sanguíneo. Hematopoético é aquele que vai formar as nossas células sanguíneas, os nossos elementos, vai formar o sangue. Então, vamos voltar a essa anterior aqui. O tecido conjuntivo propriamente dito, né, o frouxo denso, e como ele se divide, e os especiais. E aqui, os tipos de células que são características de cada tecido. Então, condroblastos, o tecido conjuntivo cartilaginoso, aqui o adipócito do tecido gorduroso, né? Os fibroblastos fazem parte lá também do nosso tecido de defesa, de tecido conjuntivo também estrutural, e assim por diante. Então, vamos adiante, já vimos o esqueminha. E os tecidos conjuntivos, e principalmente o tecido conjuntivo propriamente dito, ele é formado por fibras, porque precisa da estrutura. Então,
As fibras, elas pertencem principalmente ao tecido conjuntivo propriamente dito, a abreviatura é essa, TCPD, contém muitas fibras que vão dar resistência. Então, temos as fibras colágenas, que são as fibras mais abundantes do organismo. Elas são constituídas, como o nome diz, de colágeno, né? E está presente em todo o nosso organismo, principalmente na pele. Por isso que a gente puxa e não rasga a pele, porque o colágeno, eles são fibras muito estruturadas. E a gente vai perdendo ao longo do tempo, dos anos, né? Infelizmente. Fibras elásticas, que conferem elasticidade, e essa elasticidade um tecido elástico ele pode aumentar 3 vezes o seu tamanho e depois voltar. Fibras reticulares, que fazem as ligações entre os tecidos. Tecido conjuntivo ósseo, ele tem como característica uma parte orgânica e uma parte inorgânica. E aqui estão as suas funções: sustentação ao organismo, proteção dos ossos internos, alojamento e proteção da medula óssea, enfim. Vocês podem ler com calma depois. Aqui temos, aqui, ó, uma característicazinha. Epífise, essa parte aqui, tá? Parte de externa, digamos, aqui nós temos um fêmur, por exemplo, né? E aqui nós temos o disco epifisial. Esse disco epifisial é onde se dá o crescimento do osso. Eu não sei se isso aqui eu tenho explicado em outra parte, mas eu acho que vocês têm lá na apostila. Então, aqui a estrutura interna, né? Eles são bastante irrigados, enfim. Vamos adiante. Eu acho que eu tenho isso aqui explicado, sim, mais adiante. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Esse, ele não tem vasos e não tem nervos. Nós poderíamos dizer assim que ele é indolor. Mas aí, se a gente pegar, por exemplo, a cartilagem aqui, furar, nós vamos sentir dor. Por quê? É o tecido que recobre. Então, o tecido que está em volta e que é inervado. Então, aqui estão as suas funções, né? Eu acho que está explicadinho. Tecido conjuntivo adiposo. Nós temos 2 tipos de células, adipócitos e os triglicerídeos, e uma característica deles, do tecido conjuntivo adiposo, as células, elas não aumentam em número, elas aumentam em volume. Não, desculpa, gente, aqui, ó, os tipos de células: adipócitos e hepatócitos, tá? Os adipócitos, eles vão armazenar energia sob a forma de triglicerídeos. Os hepatócitos são as células do fígado. Eles armazenam energia sob forma de glicogênio, que é diferente um do outro. Esse é importante também, nós utilizamos ele quando nós precisamos, vai lá e quebra e lança na corrente sanguínea a glicose que nós precisamos. O tecido conjuntivo adiposo, ele pode ser de 2 tipos, o amarelo e o marrom. Ó, aqui nós temos o unilocular, que é o amarelo, e aqui o multilocular, que é o marrom. O marrom, então, esse tecido, primeiro vamos dizer o amarelo, ele está na derme, né? É o tecido que faz parte da derme. E também entre as vísceras. Entre as vísceras, ele é péssimo. É aquele que nos dá a barriguinha, né? Que isso aí, não sei, eu acho que tem bem direitinho lá, onde vou falar agora, porque vocês têm na apostila. Esse tecido conjuntivo amarelo das vísceras, ele funciona como uma espécie de glândula que produz hormônio, e um hormônio que não é bom. E ele é inclusive inflamatório. Por isso que quando nós vamos
acumulando gordura no abdômen, ai, ai, ai. Vamos trabalhar um pouquinho na alimentação, reduzir carboidratos, fazer exercícios físicos, não é? Para evitar problema. E o tecido adiposo multilocular ou marrom, esse ele é bom. Ele contém muitas mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são muito boas porque elas são as nossas usinas de energia, né? Nós vemos lá, produtoras de ATP. E é uma gordura não localizada. Ela é muito observada em recém-nascidos e animais que hibernam. Então, esses animais que hibernam, os ursos, eles contêm muita gordura marrom e eles conseguem manter, por isso que eles conseguem se manter durante o inverno, né? Sem, muitas vezes, comer peixes, porque durante aquele período lá, eles não têm alimentação. E essa, ela é muito boa porque é produtora de calor. Então, aqui temos as suas funções. Essa pequena camada do amarelo na derme, ela funciona como um isolamento térmico também. Nós não podemos não ter nada de gordura, né? O problema é quando ela tem muito. E tem um hormônio que é o hormônio importante, que é produzido, que é também no tecido adiposo, que é a leptina. E a leptina, ela nos dá a sensação de saciedade. Ela informa o cérebro que estamos satisfeitos. E é importante que tenhamos sempre isso bem equilibrado para que tenhamos a leptina em dia, né? Tecido conjuntivo sanguíneo, e aqui eu coloquei junto o hematopoético, porque o hematopoético é o que vai formar o tecido sanguíneo. As funções: transporte de nutrientes, né, os nutrientes, hormônio, gases, defesa do organismo, ele vai fazer a manutenção da temperatura, é formado, então, pelo sangue, e quem é que monta isso? É o sangue, e temos também nele um fenômeno chamado hematopoiese, que é o processo formador de novas células sanguíneas. Que a partir de uma célula hematopoética, nós vamos formar as várias outras células. Olha aqui, glóbulos vermelhos, aqui monócitos, neutrófilos, basófilos. Então, são as chamadas células pluripotentes. Aqui nós temos a representação de um vaso sanguíneo com seus elementos figurados. E nós vamos ver alguma coisa mais. Deixa eu ver uma coisa, eu acho que sim. Eu vou deixar para mostrar adiante aqui. Os constituintes do sangue é o plasma, que é a parte líquida, constitui 55%, e ele é constituído de líquido extracelular, e tem 90%. Neste plasma, nós temos um líquido extracelular, e que é a água, 90%. Então, o próprio plasma é 90% água. E as proteínas e sais minerais é 10%, né, deste plasma, que o plasma representa 55% em relação ao sangue. Porque o restante, que são 45%, são de elementos figurados, olha aqui, certo? E aí nós vamos ter as células, os elementos figurados quais são? Células vermelhas, que ela é muito interessante porque elas são bicôncavas, no centro elas contêm a hemoglobina, não tem núcleo para poder justamente ter um espaço maior para a hemoglobina. A função dessas hemácias é transporte de gases e tem um tempo de vida em torno de 120 dias. A hemograma é o exame, né, que nos avalia sobre as hemácias. Leucócitos, outro elemento figurado do sangue. Então, eles são agranulócitos e granulócitos. Aqui estão eles e nós vamos direto falar sobre eles. Os agranulócitos são os leucócitos e os monócitos. Os leucócitos, eles fazem parte do nosso sistema imune
que é a produção de anticorpos. Eles são produzidos na medula óssea, são os linfócitos B. São os que vão produzir anticorpos. Os linfócitos T, eles são produzidos na medula óssea, mas eles vão para o timo, onde eles são amadurecidos. Lá no timo. E esses linfócitos C, eles são o quê? São células auxiliares, são os T-helper, são aquelas células que vão, é o CD4, são células que vão auxiliar. Os citotóxicos, que são aqueles, os natural killers, são as matadoras. Tem as inibidoras, que vão inibir processos inflamatórios, são as supressoras, que vão suprimir, e são as de memória, que são aquelas que nós adquirimos através de vacinas. O outro elemento, que é a granulócito dos leucócitos, são os monócitos. Bom, os monócitos, eles estão dentro do vaso normalmente. E eles vão fazer diapedese. O que é isso? A saída de dentro do vaso. Dia através pedese e pés. Eles criam estruturas, né, que fazem um movimento para sair do vaso. E eles vão dar origem aos macrófagos. Estes é que são os importantes, que vão formar e vão fazer a fagocitose. E eles vão ter nomes diferentes dependendo do local. Por exemplo, no fígado, nós vamos ter as células de Kupfer. No sistema nervoso, nós falamos lá na micróglia, que é formada, são os macrófagos, que lá no sistema nervoso vão formar a micróglia. Bem, e assim por diante. Os granulócitos, eles são os eosinófilos e neutrófilos. Eosinófilos porque eles aderem a uma cor azulada. Esses, eles utilizam glicose. E essa glicose que o próprio corpo utiliza, que o corpo produz. Os neutrófilos, eles vão fazer fagocitose na primeira linha de defesa. Ou seja, logo que entra um antígeno no corpo, no nosso corpo, ou seja, um corpo estranho, eles vão fazer a primeira fagocitose, eles vão pegar e vão neutralizar. Mas eles também têm outra coisa, eles são excelentes marcadores do envelhecimento celular, ou seja, quando nós estamos diminuindo o número de neutrófilos, significa que a gente está envelhecendo, ou quando a gente está mais idosa, a gente já não tem tantos neutrófilos. Mas vai aparecer normalmente lá na leucocitose total, né? Então, aqui importante, o número elevado de eosinófilo e neutrófilos indica hipóxia e acidose. No exame de sangue, quando apareceu um número muito elevado desses dois elementos juntos, assim, quer dizer, no mesmo exame, numa leucocitose, então é uma característica disso aí. E aqui, por último, e não menos importante, para nós encerrarmos a nossa aula, as plaquetas, ou trombócitos, né, que são aquelas que vão fazer a coagulação do nosso sangue quando houver um rompimento na nossa pele e o sangue, ele sai. Plaquetopenia é a diminuição do número de plaquetas, né? Então, é quando já não temos tanta, e aí temos que cuidar para que não seja uma anemia, se for muito, pode ser uma anemia grave, né? Ou esplenomegalia, essa hora já começa a falhar, né? E a trombocitose é o aumento do número de plaquetas, que também não é bom. Então, nem uma queda no número de plaquetas, nem um aumento no número de plaquetas é saudável. Então, aqui, quando ela é demais, pode causar inflamação crônica, artrite reumatoide, hemorragia, pós-esplenectomia, que isso aqui se refere ao nosso pulmão, né, espleno, e
pulmão, tomia e corte, após um... Eu teria que ver melhor aqui, se vocês me perguntarem, eu vou ter que olhar melhor essa palavra. Espleno vem de pulmão, tomia, corte, né? Poderia ser se houver um rompimento, certamente, de algum tecido pulmonar. Então, pode acontecer uma trombocitose. Gente, com isso, nós chegamos ao nosso último slide que nós tínhamos nos proposto apresentar hoje. Claro que isso aqui é o resumo do resumo. Vocês têm muito mais coisas lá na apostila. E, além disso, lá na apostila, vocês têm uma bibliografia indicada que vocês podem, para quem tiver mais interesse, buscar.